que mais tem para ver de processo aqui? Vamos lá. Processo aqui, a gente passa, então, por uma outra etapa, que é a moagem dessa planta, depois que a gente seca ela. A gente faz a moagem, Mas trituram ela. eu sei que ela é verdinha. Você Eu seca vou te ela mostrar. pra ficar até que cor, assim? Ela continua verde. Ela continua Quanto verde. tempo o lúpulo fica aqui? O lúpulo ele fica aqui cerca de 24 horas. O processo todo. rápido, então. É um processo que tem que ser rápido. Isso que ele está falando é quando começar a colheita, É da colheita até a até secagem, sacar. até o périx, Até o até pé. sacar. E eu vou pegar para vocês verem como é que ele fica pronto. Ele fica parecendo uma ração. Só que é muito cheiroso. Vou pegar para vocês verem. Aí aqui a gente tem o lúpulo já peletizado. E eu vou mostrar para vocês antes aqui uma flor dele. A flor Esse é um cone assim, de lúpulo, por isso que a gente chama de cone. só que ela é verde. Tem um formato de cone. Aqui ela já está um pouco mais velha, mas já dá para vocês verem. A maior parte das cervejas, elas são hoje produzidas com lúpulo importado e é lúpulo velho. O nosso lúpulo, ele está sendo produzido em um mês, ele já está dentro da sua cerveja. Por isso que a cerveja aqui ela fica bem mais cheirosa. Então você pega aqui, ó, lúpulo. Você tem hoje algumas propriedades aromáticas. A gente vai abrir aqui, ó, direto. Olha que coisa cheirosa, ó. Nossa. Esse é o uma périx de raçãozinha. lúpulo. É igual uma ração, ó. Pode mostrar ele aqui, ó. Comer isso aqui, vou ficar bêbado? Isso é muito amargo. Como que faz pra chegar nisso aqui? Disso pra isso? Ô, Zé, eu quero te fazer uma pergunta Pode aqui. fazer. Eu tô sentindo esse cheiro aqui, que eu já vi, né? Na faculdade, né? Eu já vi... Você já ouviu falar que ele é Já ouvi parecido com a falar. da maconha, né? Não é uma coincidência. É, É. uma realidade. O lúpulo Tá. é primo de primeiro grau da maconha. Ah, E todo mundo acha, tem muita gente que chega aqui e quer fumar isso aqui. Pode até fumar. O sabor vai ser alguma vez parecido, dependendo da planta, da propriedade. Mas as propriedades físico-químicas são diferentes. Não tem THC. Não tem THC, que é o Não vai principal ficar doido, alucinógeno. tal. Não vai Sim. ficar doidão, sim. tá? Mas o cheiro é muito parecido. Você tem um cheiro muito parecido. É muito gostoso. Por isso que tem muita cerveja que as pessoas falam assim, cara, mas isso aqui me lembra o green, me lembra a Aham. maconha X, me lembra a planta tal. É, as pessoas falam espécies de plantas de cannabis que elas têm, às vezes, assim, uma intimidade. Sim. É, E a gente fala, lembra, porque são plantas muito especiais, né, Gabriel? sim. São as duas únicas plantas da espécie, são as duas únicas espécies de planta da família Cannabácea, né? Então, por isso que elas são tão parecidas assim em relação aos compostos de aroma, né, que são os compostos terpênicos, e aí as coisas que os terpenos trazem em relação a propriedades calmantes, né? O lúpulo e a cannabis, eles têm propriedades ansiolíticas. Quanto que custa uma saca dessa aí? Ó, um E quanto que dá pra pacotinho, fazer de cerveja disso? um pacotinho desse aqui custa R$200, tá? Então a gente tem um pacotinho desse, R$200. Depende de qual tipo de cerveja que você Uma quiser. cerveja Vai fazer uma mais tradicional. forte, Se você vai for usar fazer uma mais. Pilsen, um saquinho desse aqui, ele é capaz de fazer 1.000 litros, Caramba. tá? Entendi. Um saquinho. Aonde a gente vai então, BH? Vamos para BH, nós vamos conhecer o coração de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Do lado. Beleza, então vamos Do embora. ladinho. Vambora. Você falou também, Zé, uma coisa que eu achei interessante, que é a sua conexão com a natureza, com o campo durante o tempo. Você foi um cara que, né, cara, já fez muita coisa, já vendeu uma marca para Ambev, depois acho que a gente pode se aprofundar um Trabalhou pouco nisso. absurdamente muito Mas focado. você tem falado, pô, isso aqui é riqueza de verdade e tal. Essa vida, às vezes, da cidade, esse estresse, é um negócio que... Como que tá beleza, a sua você rotina faz hoje, né? dinheiro, mas não, cara, não se sente completo. Eu indico todo ser humano a passar pelo menos um dia no meio do mato, durante a semana. Um dia na semana no meio do mato. Ouvindo esses sons. Vocês estão ouvindo aqui cigarra, maritaca. Vocês estão ouvindo vários pássaros. Cara, sabia que Galinha, cachorro. a primeira vez que eu vi um tucano de perto foi aqui. Tucana. Há uns 2 anos atrás, a gente ficou hospedado aqui na fazenda do Zé. E o tucano acordava a gente assim, batia na janela, assim. Sim, cara. Todos os dias eles continuam. Tem um casal de tucano que eles vivem aqui e eles vão bater na porta da janela dos mambas. E que infelizmente agora não dá mais para ninguém vir aqui. Porque as pessoas que estavam vindo aqui, elas estavam com pensamento demais de cidade. As pessoas que estavam vindo aqui, em vez de desopilar, elas estavam querendo trazer muito lixo, ficar só conectada. A primeira pergunta que faziam assim, qual é a senha da internet? Cara, meu Deus, isso mata a gente, porque
Eu acho que, assim, eu acho não, eu tenho certeza. Isso aqui é riqueza. É incomparável a riqueza de poder viver um pouco na natureza, de poder respirar, de ver a simplicidade do campo e de você conseguir enxergar isso. A sua vida se torna muito mais produtiva. Eu estava falando com o Lucão, se eu venho para cá eu consigo raciocinar mais rápido. Eu consigo refletir sobre os problemas, sobre as tomadas de decisão. Isso aqui é um refúgio. É gostoso pra caramba, mano. Porque para pensar na sua vida e rotina de trabalho dentro de um dia a dia de escritório. Gente, e mais uma vez, eu sei que muita gente não pode ter isso aqui, tá? E por isso que eu falo que isso aqui é uma riqueza verdadeira. Porque você não precisa de muito dinheiro para ir para o meio do mato. É claro que aqui tem uma estrutura, é uma fazenda que eu já tive que fazer bons investimentos, coloquei bastante grana aqui em toda a parte de infraestrutura, mas você consegue isso deslocando muitas vezes 30, 40 minutos do seu ambiente de trabalho. E as pessoas não fazem isso porque elas não têm noção do quanto que muda a vida. Até vocês dois, vocês estão aqui, a cara que vocês chegaram era uma, a cara que vocês estão aqui agora já é outra. Porque realmente dá um pouco, você bate um pouco uma reflexão, assim, porque às vezes, pô, eu conheço muita gente que ganha de 5 a 10 mil reais em São Paulo e vive super apertado, cara. O cara vive espremido, o cara vive estressado, né? Mais de 60% do salário vai para aluguel, não é uma qualidade de vida que ele gosta, só que o cara tem uma, sabe aquela frase clássica? Pô, mas aqui tem tudo. Eu odeio essa frase, porque o cara fala assim, pô, eu não saio de São Paulo porque tem tudo. Se eu quiser comer um japa às 3 horas da manhã, amigão, você nunca comeu um japa às 3 horas da manhã. A galera fica com uma leve ilusão. Mas aqui, e se você quiser comer uma galinha caipira? Vocês comeram hoje galinha caipira. Vocês comeram hoje tomate direto da horta, alface picadinho na hora. Então, assim, é relativo. Mas eu acredito que nós, seres humanos, a gente veio perdendo essa nossa conexão com a natureza. E a gente vem se tornando um pouco burro quando a gente fica demais na cidade. Então essa parte que o Primo Cash está resgatando do agro, trazendo a leveza do agro, com toda a potência e riqueza financeira também, é para demonstrar o quanto que isso aqui é a maravilha da terra. Nós, no Brasil, nós somos completamente dependentes do agro. Eu posso falar isso de carteirinha porque eu era cego para o agro. Essa fazenda aqui, ela está nas mãos da família da minha esposa já há 4 gerações, 5 com a geração do meu filho. E eu só fui vir aqui a primeira vez na pandemia. E foi paixão à primeira vista. Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, eu preciso de montar alguma coisa aqui. E eu já nem sabia muito bem como. No início eu fiz alguns testes em fermentação de café. E é engraçado porque a experiência de fazer café fermentado estava ganhando uma nova fama, uma nova moda no mundo do café. É ainda algo muito específico, mas esse café que eu fiz no início aqui deu tudo errado. Mas 4 anos depois, esse mesmo café que eu comecei a fazer as projeções aqui, ele já se tornou o terceiro café fermentado mais premiado do Brasil. E isso foi o ano passado. Então, assim, a gente tem muitas coisas que a gente tem que dar tempo para o tempo resolver. E imagine o tempo que eu estou dando agora para o lúpulo. Eu estou falando de 60 anos. E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Se você tivesse a oportunidade de fazer um negócio que te garantiria, sei lá, garantir é uma palavra difícil, né? Mas um negócio que teria a possibilidade de te dar entre 1000% a 80.000% de crescimento em 60 anos, você acha que é um bom investimento? Vocês que mexem com isso? É um bom investimento. Hein? Com certeza. Eu estou falando de 2 coisas do agronegócio que são realidade. Eu estou falando do café, e eu estou pegando um dado numérico dos anos 60. Mas você não está nem falando tipo de assim, crescimento. Exemplo, a operação hoje do lúpulo se paga? Se paga. A operação do lúpulo, você tem que dividir ela de 2 fases. Eu não vou falar do meu negócio, porque o meu negócio não se paga. Tá? E aí você vai me chamar de louco ou qualquer coisa do tipo, ele não se paga porque eu fiz um investimento para longuíssimo prazo, não foi para longo prazo. Eu fiz uma central de beneficiamento que eu estou aqui estudando como vai ser os próximos 10, 15 anos, então eu não estou preocupado. Mas o lúpulo se paga na razão proporcional que 1 hectare de lúpulo você consegue colocar no bolso por ano R$150 mil. Esse mesmo 1 hectare de café
muito bem trabalhado, nós estamos falando de 10 a 15 mil reais. Caramba. Esse mesmo 1 hectare de soja, nós estamos falando de 3 a 6 mil reais de lucratividade. Caramba, é muito, então. No mais. ano. No ano. Então, 1 hectare de soja, 1 hectare de café, dá muito menos dinheiro do que 1 hectare de lúpulo. Só que nós estamos falando de um mercado crescente, gente. Então tem que ter muita paciência. Se você quiser, não é uma coisa para você investir e vai falar assim, vou ficar rico com isso. Não. É mentira. Se alguém falar aqui, eu não teria essa coragem para falar para vocês, mas talvez o seu neto fique muito rico.